Olá, eu sou Lourdes Blaud, professora, artista visual, pesquisadora. Eu trabalhei em ensino superior, né, muitos anos, e essa questão da reflexão escrita para mim, é muito importante. Então, esse curso vai tratar de mentoria também, sobre a reflexão escrita relacionada à produção artística pessoal. Então, serão 5 aulas gravadas e 3 encontros ao vivo, onde a gente vai discutir sobre a produção de cada participante. Então, assim, uma breve súmula, né? Mas antes de falar dessa súmula, eu gostaria de dizer que eu trabalhei no ensino superior muito com orientação de alunos, né, e preparo para o projeto, onde a gente desenvolvia, né, eu desenvolvia junto com os alunos, esse entendimento do que é o processo criativo de cada um, e em relação às suas produções artísticas, no sentido de entender qual é esse fio, quais são os elementos visuais, qual é o fio condutor da produção de cada um, mesmo utilizando diferentes linguagens artísticas. Então, foi uma experiência muito boa também para mim, né, como professora, e também se estabeleceram muitas trocas entre os alunos, e foi realmente um período muito produtivo. Inclusive, eu estou apresentando esse curso justamente muitas pessoas já me solicitaram, né, de como a gente, me perguntando, inclusive, como a gente escreve sobre o seu trabalho. Então, a súmula do projeto, ou seja, desse curso, é analisar os processos de criação em obras de arte contemporânea, através dessa mentoria direcionada. E também o curso propõe a elaboração de reflexões escritas sobre o processo de produção e criação individual. E nosso objetivo é apresentar, né, no caso, referenciais de produções de artistas contemporâneos para compreender os elementos recorrentes e presentes, né, na produção artística individual, analisar essa produção prática individual, enfocando, então, o processo de criação, fundamentar esses elementos visuais recorrentes, né, que estão presentes no trabalho, ou seja, são os conceitos operatórios, e ao longo do curso nós vamos vendo essas questões, e buscar aproximações estéticas e conceituais com outros artistas e teóricos. Então, qual é a nossa metodologia, né? Os encontros envolvem aulas online, né? Que são essas 5 aulas gravadas, onde cada uma vão ter 5 módulos, né? Apresentações e discussões sobre os textos que serão indicados para leitura, dependendo do trabalho de cada um. Então, tem uma bibliografia geral, mas também referências individuais, análise de produções de artistas contemporâneos, e que eu exploro bastante nesse curso, são muitos artistas, e eu considero isso super importante para que a gente perceba como o outro artista pensa, trabalha, chegue às suas conclusões, quais são os percursos, para que eu possa estabelecer, no caso, né, uma analogia com o próprio processo criativo. E, a partir disso, também elaboração escrita a partir da análise dos trabalhos práticos, independente da linguagem artística dos participantes, no caso, né? Então, materiais que vão envolver PowerPoint, vídeo, indicação, né, no caso de leituras, artigos, textos, apostilas, e entre outras coisas, isso bastante direcionado individualmente durante as mentorias, que são as aulas online ao vivo.
Uma das questões que a gente se coloca, por que fazer uma reflexão sobre o processo criativo? Ao longo do curso, vocês vão entender como isso acontece e de quais são os percursos, digamos assim, do processo criativo de outros artistas e a gente, então, estabelecer essas analogias com o próprio trabalho. E de que forma escrever sobre o próprio trabalho artístico? Como iniciar as reflexões escritas sobre a produção dos meus trabalhos? Como articular esses referenciais artísticos e teóricos e a sua pertinência conceitual com a minha produção? Quais são as suas motivações que inspiram o meu trabalho, né? Então, no caso, pensar sobre esse processo pessoal, como percebo o meu processo de criação e quais são esses elementos recorrentes. Então, tudo isso a gente vai desenvolver durante o curso a partir digamos, dos exemplos, inúmeros exemplos que eu vou trazer durante o curso. Então, na primeira, digamos assim, a primeira aula, né, que ela é distribuída em 5 módulos, onde em cada módulo são discutidos algumas questões relacionadas à poética da criação e da pesquisa em arte. Então, uma das questões abordadas é a genética da criação, a construção, a reflexão, a partir de estudos teóricos de outros, sobre outros artistas, né? Como é que se dá esse processo de inacabamento, digamos, o que que significa isso, né? Dentro do seu processo de trabalho, né? Vou trazer um pouco sobre esse gesto criador do artista, esses processos híbridos, como é que um artista trabalha com pintura, com impressão, enfim, deslocamentos, né, do seu trabalho para a rua, depois volta para o ateliê, então são vários exemplos nesse sentido, como, por exemplo, um artista que eu vou citar durante o curso, que eu vou trazer elementos mais, digamos, mais explicitados, né, mais desenvolvidos, né, como que um determinado artista chega a um trabalho a partir de um sonho, então são questões intuitivas também que vão envolver durante esse processo e como, então, a partir desses trabalhos, eu vou perceber, né, a partir desses exemplos dos trabalhos de outros artistas, os elementos conceituais, né, recorrentes no trabalho pessoal, né? Tem, então, como é que o artista trabalha, né? Como é que ele relaciona o seu pensar, né? O lado da razão e do lado sensível, né? E como se dá essa passagem do simbólico existente ao simbólico real do trabalho, conceitos, né? Digamos, em relação ao observar e vigiar, por exemplo, como é que eu percebo isso no trabalho do outro, né? E como isso é um conceito que é oriundo do trabalho. A questão, a gente fala muito a poética, né? A minha poética ou poética, né? Então, também trago aqui a questão, digamos, conceitual e teórica a partir de estudos, né? Que vem vindo desde, né? Que tem vários exemplos, também indico aqui leituras, né, mais aprofundadas, né, a relação de arte, pensamento também, a identidade também, né, são outras questões que a gente vai abordando a partir, e aí procurar fazer essa análise dos trabalhos pessoais para discutir, né, sempre nos próximos encontros online. Então, aqui, né, no segundo aula, vai também desdobrado em 5 módulos, né, processo de criação, como, por quê, para quê, onde situar a arte, questões contemporâneas, descentramentos do olhar na produção artística, arte contemporânea, sempre vão ter também exemplos de proposições de pesquisa realizado pelos artistas, quais são as suas inquietações, né, relacionadas ao assunto desenvolvido, né, também
questões híbridas, questões relacionadas a diferentes linguagens artísticas. Na aula 3, né, no caso também, a relação de identidade artística, arte e vida será desdobrada também em 5 módulos, né? Então, trago uma experiência realizada por uma artista que ela vai questionar a sua própria identidade, a relação de arte e vida, que são questões bastante presentes na arte contemporânea, né? Como a questão do cheiro, do gosto, enfim, como são questões que são apresentadas por muitos artistas que vão evocar uma participação também do espectador, né, no sentido de uma instalação, a memória, mediações, deslocamentos, então também são questões onde a gente coloca a ideia de que isso é arte, né, quais são as proposições que estão relacionadas a essas produções, a esses cruzamentos, né, híbridos que vão nos trazer múltiplos sentidos no trabalho artístico. Então, hibridismos, né, tá, mestiçagens na arte contemporânea também, aprofundar um pouco esses conceitos, entender o que é hibridismo, o que é mestiçagem, como é que, como em muitas obras de artistas, apresenta essa articulação entre texto, imagem, fotografia, né, palavra também relacionada, que está bastante presente na arte contemporânea, né, e qual é a origem disso, seus desdobramentos atuais, né? Então, sempre pensar a questão como um diálogo aberto, né, para pensar essas múltiplas facetas, digamos, da arte contemporânea, essas indagações que vêm, né, e como qualificar isso, como eu posso ampliar também a minha própria compreensão em relação à arte, e isso eu considero fundamental também olhar, né, para as produções desses vários artistas. Então, durante o curso sempre serão apresentados, né, em todos os módulos, nas aulas desdobradas em módulos, muitas imagens, muitos exemplos de produções relacionados sempre a uma questão teórica, uma reflexão, né, em relação a isso. Então, também, depois, a ideia de como articular, então, esses referenciais teóricos e artísticos. E na última aula, arte, espaço, reverberações em produções poéticas, essas transformações do espaço moderno e contemporâneo, como, né, na modernidade, as questões que são, digamos, rompidas, né, depois com as vanguardas, e como isso vai se refletir no contemporâneo, né, essa relação, essas interseções no campo ampliado da arte, as interfaces simbólicas da arte, né? Então, pensar que a arte não é né, não é a questão da arte pela arte, mas como as reflexões e as pesquisas, né, as investigações em arte, sobre arte, como a análise, né, dessas obras, né, dos artistas relacionados com questões conceituais, teóricas, como isso vai se refletir também, como eu posso refletir isso também na própria produção artística, né? Então, durante o curso, os exemplos são múltiplos, então, de todas as áreas, desde do desenho, da pintura, né, com instalação e em gravura, fotografia, então são várias questões que são abordadas durante todo o curso, né? Então, são questões, aqui tem um exemplo, né? Então, algumas referências bibliográficas, são muitas, e tantas outras que vão surgir também durante as nossas mentorias, que serão online, ao vivo, também serão propostos exercícios para que vocês realizem entre
entre uma semana, 2 semanas, né, para a gente fazer os nossos encontros online, e para que eu possa também conhecer a produção de cada um e poder, então, fazer as indicações pertinentes ao trabalho de cada um, de cada produção artística. E aí não importa a linguagem que utiliza, né? Acho que era isso.